Olá pessoal, sou o Fleca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Hoje eu vou começar a abordar uma série de Eric Hobsbawm, que inclui A Era dos Extremos, que é o último livro, né? A Era dos Impérios, A Era do Capital e A Era das Revoluções, tá? Mas antes, eu vou dar um lembrete. É lamentável, né, que as pessoas ainda acreditem que os Estados Unidos é uma democracia, né? É, a eleição na Nicarágua levou Daniel Ortega ao poder. Daniel Ortega é um socialista. Os Estados Unidos vai impor sanções, né, comerciais, diplomáticas, porque não pode ser o presidente que o povo decida. Tem que ser o presidente que os Estados Unidos quer, né? Assim como vai aumentar as imposições em Cuba, né? Cuba, se é uma ditadura tão terrível e não caiu, por que ela é terrível? Né? Sinal que o povo está com a revolução. Né? A ditadura militar aqui no Brasil durou 25 anos e caiu porque o povo não aguentava mais. Né? Se lá não derrubaram, se na Venezuela não derrubaram Maduro, é porque o povo está com Maduro. Né? É óbvio. Essa é uma farsa que está no documentário Assassino Econômico. Né? Aqui no Brasil aconteceu. Os Black Blocs, né? O presidente da Síria, né? Que a Dilma tinha visitado pouco tempo antes para se solidarizar com a morte da mãe dele, ele, quando viu os Black Blocs do Brasil, ligou para ela: Dilma, se prepara que estão preparando um golpe para você. Isso foi em 2013. Por quê? Aliás, 2014. Por quê? Porque o movimento Black Bloc estava lá também. Né? Então a CIA entra no país, né, paga um monte de gente para fazer manifesto, para né, desestabilizar o país. E agora eles estão programando manifestos para Cuba para desestabilizar o governo. Né? Porque eles querem o quê? Né? Eles querem que Cuba vire de novo o quintal dos Estados Unidos. Né? Assim como na Venezuela, eles querem que a Venezuela abra as pernas e dê o petróleo de volta para eles. Eles não têm petróleo. Eles têm 30 bilhões de barris de reserva, mas gastam 10 bilhões por dia. Então eles têm que roubar de todo mundo. Né? É lamentável isso. Mas vamos voltar ao assunto. Vamos falar de Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, historiador, nasceu no Egito, mas se tornou cidadão inglês. Ele é considerado um dos historiadores mais importantes de todos os tempos, tá? Marxista, né? Ele faz, ele fica muito feliz quando é lançado o livro A Situação da Classe Trabalhadora do Engels, né? Que ele dizia que faltava essa obra, né, de denuncismo contra a exploração do trabalhador. Ele escreve também, né? Eu tenho um monte de livro do Eric Hobsbawm. Os Trabalhadores, né, que ele denuncia a exploração da classe trabalhadora. Ele é um típico marxista, né? O Eric Hobsbawm, primeiro eu vou falar da entrevista que ele deu em 95 no Brasil e deu em 2001, e ele parece que adivinhou o que ia acontecer com o país. E aí vocês vão concordar comigo que o cara é bicho, né? Então, no Brasil, ele veio em 95 para lançar o livro A Era dos Extremos, que foi o último, né, que é o breve século XXI, porque ele considera o século XXI da Primeira Guerra a perestroika e a glasnost, que vai derrubar a União Soviética. Né? O livro, ele tem 3 capítulos, né? Mas eu vou falar só da entrevista. No Brasil, né, ele fala que o grande problema do Brasil em 95 é a questão ambiental, né, que é até hoje, e a tremenda desigualdade social. Ele faz, como um bom marxista, ele vai sempre fazer a denúncia da desigualdade social. Né? E diz que essa desigualdade é que limita o crescimento do país, né? Que países como o Japão, a Coreia cresceram porque as desigualdades sociais
são menores. Por que a desigualdade social impede? Porque o povo não tem como fazer girar a economia. Se não faz girar a economia, o PIB não cresce, o país não se desenvolve. Né? Então, as desigualdades sociais brasileiras são extremas, né? Por isso que limita o crescimento do país. O país não deixa de ser, né? Não passa de um país periférico, né? Justamente pelas desigualdades sociais, né? Que o Gessé Souza vai denunciar na elite da rapina, que eu vou falar outro dia para vocês. Né? Ele crê que essa desigualdade social no Brasil ela é tão extrema que é ela responsável, né? Ela afeta drasticamente o desenvolvimento do país. E não vai ter jeito se não houver uma melhor distribuição de renda. O grande problema é que ele prevê o que vai acontecer no Brasil, né? As questões políticas tornam as coisas críticas, né? Teve grandes revoluções nos últimos 20 anos, né? Aí ele está citando a Revolução Iraniana, né? Porque o Irã não aguenta mais ser explorado pelos Estados Unidos, que estava roubando petróleo do Irã desde 1953, com a derrubada de Mohammad Mossadegh e a colocação do ditador, o Shah Reza Pahlavi, só o Ayatollah Khomeini que vai retomar o petróleo, e aí automaticamente o país vira terrorista, né? Que a grande arma, né, que os Estados Unidos usam é a propaganda, porque eles devem ter lido, né, a questão, eles devem ter lido a ideologia alemã. Por quê? Porque Marx vai dizer que as ideias de todos os tempos são as ideias da classe dominante, né? Eles conseguiram abafar, por exemplo, a matança de índios com filme de faroeste, né? Transformou o cowboy em mocinho e o índio em bandido, né? Então, muita gente nos Estados Unidos não conhece. Os Estados Unidos, o QAnon, né? Ele é tão profundo que ontem as pessoas estavam esperando John Kennedy Jr., que é o filho do presidente assassinado John Kennedy de 63, né? Porque eles queriam fazer um protesto contra ele. Só que ele morreu em 99. E os caras acreditam que ele está vivo ainda, que ele ia aparecer. Tinha um monte de gente, né, trumpista, né, dessa teoria psicopata, né, que acredita que o cara que morreu não morreu. Né? Vamos lá. E a primeira coisa que ele diz que a primeira coisa que o estrangeiro nota ao chegar no Brasil é a desigualdade. Né? Qual o estado mais visitado? Rio de Janeiro. Quando o cara entra, o cara vê aqueles belos prédios, arranha-céus, mas também vê o morro, né? A desigualdade social está ali, né? E dura há mais de 150 anos, né? Desde a abolição da escravidão, né? O proletariado que vai sendo empurrado, a revolta da vacina leva um monte de gente, o beco cabeça de porco leva também, o pessoal de Canudos vai também, e a todo momento está indo mais gente, né? E o Estado não comparece, só comparece para criminalizar. Eu vou falar depois do filme Tropa de Elite 1 e 2, que o Wagner Moura disse que o povo não entendeu, né, a mensagem, né? E a mensagem é bem diferente daquilo que o povo interpretou, né? E aí, né, ele diz que o livre mercado, né, o livre mercado neoliberal, ele derrubou as economias de periferia, né? Por quê? O Brasil produz soja e manda para a China. A China manda navio de eletrônicos. Qual o preço maior? Né? Desequilibra a balança comercial. Muito embora a China dê lucro, porque a China tem bilhões, mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A compra é muito superior. Né? Mas a gente já toma prejuízo com os Estados Unidos. Por quê? Eles exportam digital e a gente exporta matéria-prima. Veja o que aconteceu agora com o Paulo Guedes. As privatizações de algumas refinarias tirou a capacidade que o Brasil já tinha plena de refinar o petróleo aqui, transformar em gasolina aqui melhor do que a norte-americana. E quando vai para lá, volta dolarizado, o povo paga a conta. Simples assim.
né? O que assusta é que essas desigualdades sociais ele vai dizer que levam a convulsões, né? Levam à desestabilização do regime pseudo-democrático burguês, né? E que o que assusta ele é o fascismo que chega, né? É o conservadorismo, né? Ele vai dizer, né? Os reacionários, né? Se locupletam nessa janela aberta do desequilíbrio do Estado, e ele previu isso, porque o Estado brasileiro começa a desequilibrar quando? O golpe da Dilma Rousseff. O país cai nas trevas, né? A desestabilização de um governo democraticamente eleito e derrubado por uma farsa vai abrir caminho para o conservadorismo, né, de extrema direita, né, reacionário, né? E o que ele vai dizer? Surge com esse estado a xenofobia. E aí aparece, eu vi um vídeo, aparece o Jair Bolsonaro falando sobre haitianos. Xenofobia. O racismo. Aí o Jair Bolsonaro falando sobre os negros quilombolas que pesam em arrobas. Né? Surge a homofobia, né? E principalmente, né? A religião de extrema direita, neopentecostal, reacionária, conservadora e reacionária, né, que assusta, né, por tentar dominar e interferir no Estado que é laico. Ele prevê tudo isso, né? Malafaia aparece de Macedo, aparece Magno Malta, essas pragas todas. Ele previu lá em 2001 isso aí, que o desequilíbrio do Estado brasileiro poderia levar aos reacionários. E é o que está acontecendo. Por que ele sabe disso? Porque ele acompanhou a história do século XX, né? O desequilíbrio do Estado italiano levou Mussolini ao poder, né? Por que há um desequilíbrio? Vai dizer Bertolt Brecht, toda vez que a burguesia se sente ameaçada, ela apela para a cadela do fascismo, né? Ela apela para a ditadura. Né? Quando o Lenin faz a Revolução Russa, eles começam a temer o comunismo. Por que o país burguês teme o comunismo? Eles temem a igualdade social. Porque a igualdade social alguém vai perder, e quem vai perder são os que têm mais. Né? Então, tanto Portugal vai chegar ao fascismo através de Salazar, a Guerra Civil Espanhola vai levar Franco, e quem sempre está por trás é o conservadorismo religioso, atrelado com o militarismo. Na Espanha vai ser pior, porque eu já falei, né? A Espanha vai ter apoio, né, da Força Aérea Alemã de Adolf Hitler, né, e do exército de Mussolini. Né? Eles estão... O Papa, que é o Pio XI, ele está alinhado com Mussolini, tanto que vai assinar o Tratado de Latrão, que transforma definitivamente o Vaticano em um Estado, né? E vai se aproximar de Mussolini. Quem vai criticar muito isso é o que mais tarde vai ser o Papa Paulo VI, né? Todas essas condições de xenofobia, homofobia, né, extremismo religioso, leva a um Estado de extrema-direita proto-fascista, né, que é o governo Bolsonaro. Né? E causa medo. Né? É o suficiente para causar medo. Né? Ontem a gente falamos do Guilherme Boulos, da ameaça. Imagina esses caras quando tiver a arma na mão. Assim que fez o fascismo. Né? Os intelectuais presos, né, como Antônio Gramsci, né, que Mussolini mandou prender por 20 anos para trancar aquele cérebro, né, porque o fascismo tem como característica a mediocridade intelectual. Como não consegue combater a intelectualidade de Gramsci, manda prender por 20 anos. Ele fica 10 anos, sai porque ele tem tuberculose óssea, uma semana depois ele morre,
sem ver o filho mais novo, que havia nascido na Rússia, e sem jamais ter visto de novo o filho mais velho. Né? E lá que ele vai escrever os famosos cadernos do Cáceres. Né? E aí ele fala, né? No final ele fala, ou algo triunfa, ou algo não existe. Né? É uma frase de esperança. Né? Mas ele previu o que ia acontecer no Brasil. Né? E vou falar, por final, o encontro que ele teve com Lula. Né? Eu vou deixar os links das matérias, né? Que saíram na época. Quando ele se encontra com Lula na Embaixada Brasileira em Londres, ele vai dizer, Calma. Onde é que tá? Ah, tá aqui. Robesbal, Lula conseguiu que os países em desenvolvimento passassem a compor os mandamentos do sistema mundial capitalista. Por quê? Porque o Lula faz a integração do Mercosul, né? Cria o BRICS, né? Cria a Unasul, né? Ele vai fazer uma extrema integração que estava destruída. E o Jair Bolsonaro destruiu de novo. Né? A cegueira intelectual dele destruiu de novo. Né? Então, Lula ajudou a mudar o equilíbrio do mundo. Né? Ele fica extremamente impressionado, até porque o Lula, né, veio da classe trabalhadora e é o primeiro presidente brasileiro que veio da classe trabalhadora. Né? Então, né? E aí tu vê a covardia, o Eric Hobsbawm, que é o maior historiador do século XX, XXI, no mínimo, né? A Globo comparar o Lula a Eduardo Bolsonaro. Né? Eu não acredito que Eric Hobsbawm ia falar bem do Bananinha. Né? Então, essa parte, ele dá as duas entrevistas, né? Vem 2 vezes no Brasil, se encontra com Lula, fica impressionado, né? Muito feliz, esperava vê-lo mais vezes, mas afinal ele já tinha 94 anos, isso foi em 2011, em 2012 ele veio a falecer com 95 anos, deixou um grande legado, né? Embora sendo marxista, né? A obra dele é aceita não só por marxistas, mas também pela direita, pelos conservadores. Por quê? Porque ele escreve a história com responsabilidade, ele não é o Brasil Paralelo. Né? Ele é Eric Hobsbawm. Né? Qualquer estudante de história tem a obrigação de ler os 4 livros, né, de Eric Hobsbawm. Ele, né, vai questionar também, né, aí dá para falar aqui, ele vai questionar muito a Revolução Russa no período de Stalin. Por quê? Porque Karl Marx, quando ele fala da Revolução do Proletariado, ele fala que a revolução tem que ser espalhada pelo mundo, porque senão o Estado não sobrevive. Né? Só um Estado comunista, os outros Estados vão pressionar para esmagá-lo. A gente vê que... olha o caso dos Estados Unidos. Nicarágua elegeu um presidente socialista. Já está impondo sanções comerciais. Isso é democracia? Né? Porque tem que seguir a democracia deles. Qual a democracia deles? Só se elege congressista que tem apoio do capitalismo. Então, professor, sindicalista, pobre, aposentado, ninguém chega. Só chega quem baba ovo do capitalismo, quem serve ao capital. Isso não é democracia. A mesma coisa no Brasil. Né? Só chega ao Congresso, né? Embora tenha, né, as verbas públicas, e tem que ter, porque senão só chega quem tem financiamento, e banco, empresa não vai financiar pessoas da esquerda para chegar ao poder, né? E acaba virando uma democracia farsante. A democracia burguesa, ela é farsante. Tá? Porque se o Estado é burguês, a partir do momento que o político entra, com exceções, ele se torna um vassalo da burguesia. Né? Eu falei quando o presidente lá do BTG Pactual, André Esteves, disse que o presidente da Câmara ligou para perguntar sobre taxa de juros.
quanto iria ser. É ele que determina a taxa de juros agora, né? Ele é um banqueiro, usurpador de dinheiro de pobre, né? E ele que vai determinar os destinos do pobre. O pobre está ferrado na mão dele, né? Por enquanto é só. Eu volto para gravar a segunda parte, que aí eu vou falar do livro, né, propriamente dito, do Eric Hobsbawm, né, e depois eu vou falar dos outros livros, né. É um pouco denso a leitura, mas vale a pena ler, ok? Até a próxima.